Boa tarde a todos. Hoje a gente vai começar, então, com uma live bastante diferente. É uma live em comemoração do mês do idoso, né? A gente não tem o dia, a gente tem o mês do idoso. E, então, as pessoas estão iniciando, estão começando a entrar, a gente vai esperar um pouquinho, porque eu já fiquei sabendo que quando a gente entra, as pessoas ficam nervosas tentando entrar, então a gente vai esperar uns minutinhos para explicar como que vai ser a nossa live de hoje. E hoje a gente vai ter, então, uma live diferente, pensando juntos como os grupos de idosos auxiliam esses idosos, essas pessoas, durante a pandemia, né? A pandemia a gente começou em março, todo mundo achou que ia ser uma coisa muito breve, e está se tornando bem mais longo do que a gente imaginou, do que a gente planejou. E com isso, então, a gente quer saber do Hélio, que é o nosso convidado do SESC, que vai falar, então, como o grupo de idosos auxilia esses idosos na pandemia. E depois a gente vai ter a Adri, que vai falar a mesma coisa com o perfil da UNAP. A gente tem dois grupos diferentes da terceira idade, somos parceiros, né? Mas temos propostas diferentes. E a grande discussão do dia de hoje é pensar como esses dois grupos auxiliam, e a gente vai ter depoimentos muito especiais ainda hoje na live, da Sônia e do Silvio, então um do SESC e o outro da UNAP, para a gente escutar um pouco deles, como que está sendo essa pandemia e como a UNAP e o grupo da maturidade ativa do SESC estão auxiliando. Então, Hélio, obrigada por ter aceitado esse desafio de estar com a gente. Queremos saber, então, como que o grupo do SESC tem auxiliado os idosos na pandemia. Ok. Muito obrigado, Maíra, Adriane, Teixeira. Prazer estar com vocês aqui. Agradeço o convite. É uma honra, né, estar aqui na página do Facebook da UNAP, URGS, essa instituição super valorosa, com trabalho também com os idosos, como faz o SESC, com atividades que são presenciais, com o ano todo, como nós também fazemos no SESC. E esse momento todo, como você falou, né, nós tivemos que nos recriar, né, nos reformular, e até hoje estamos aprendendo ainda com diversas ferramentas de mídias, Facebook, YouTube, WhatsApp, muitas lives pelo todo o estado, e não deixando o trabalho parar. Então, eu sou Hélio, trabalho no SESC Redenção, pertinho aí da sede de vocês, né, da URGS, e até esse ano nós, inclusive, conversamos, né, Maíra e Adriane, para fazermos uma parceria, um tema de parceria, vincular o nosso trabalho. Temos vários idosos do SESC que estão cadastrados, se inscreveram no início do ano, conseguiram se inscrever, ainda foi antes da pandemia, né, eles estão inscritos o ano todo, e claro que não aconteceu nenhuma atividade presencial, mas eles estão aproveitando, eles estão realizando as atividades com vocês, gostam muito, às vezes postam ali, né, tem os exercícios físicos, profissional também capacitado, habilitado, tudo na segurança, nos conformes legais, conforme manda, que a gente sempre trabalhou, né? E também a questão toda dos trabalhos de cognitivos, memória, cultura, lazer, saúde, enfim, temos equipes multidisciplinares, o SESC também, claro, a URG, uma faculdade, com certeza um corpo técnico super capacitado e habilitado para fazer trabalhos diversos, e aí está o grande ganho dessa parceria, né, que nós formatamos. Não usufruímos ainda presencial como queremos e vamos conseguir em breve, mas virtualmente o trabalho está sendo feito, nós estamos conseguindo mobilizar, deixar esse pessoal ativo, que são muito ativos, na verdade, eles gostam de praticar atividades físicas, gostam de palestras, gostam de reuniões, de encontros, passeios, oficinas, convivência, enfim. E nós estamos fazendo nossa parte, com certeza, o SESC não está deixando desamparado esse público especial, onde eu trabalho, né, com um grupo de idosos em 4 bairros, na Santa Rosa de Lima, na Zona Norte, ali junto com o Rubem Berta,
Aí temos também a Zona Sul, onde é a maior parte do meu grupo lá e dos meus participantes, na Restinga, a Cavalhada e também no Teresópolis, nosso grupo Baby aí, né? Nós fizemos um ano agora, em agosto, dia 5 de agosto, completaríamos, né, com a pandemia, faríamos um ano de grupo. E esse trabalho que nós fazemos com a metodologia, com todo um estudo, com todo um questionário, com toda uma avaliação prévia, né, de gostos, de interesses, de comportamentos, de questões físicas, medicamentos, limitações, então todo um trabalho fundamentado que nós fazemos no SESC em todo o Rio Grande do Sul, né? Claro que aqui eu estou falando por Porto Alegre, os grupos do SESC Redenção, mas estão aqui representados todos os meus colegas facilitadores, vários estão aqui presentes, né? Onde eu tenho a Jéssica, que é aqui do Centro Histórico, do Centro, do grupo próximo aí também da URGS, do Sesc Redenção, nossa vizinha ali nossa, né? E também tem o Sesc Navegantes, o colega Mac, o Sesc Protásio Alves, com a Sandra Janzer, e, claro, todos os colegas, como eu disse, do interior, litoral, serra, fronteira, região central, Planalto, enfim, quase tudo que é cidade do Rio Grande do Sul tem uma unidade SESC, atendendo idosos e levando essa cidadania, conhecimento de educação, de saúde, lazer, recreação, voluntariado, toda uma questão para fortalecermos esse trabalho e levar essa melhor qualidade de vida para esse público tão especial que nós gostamos e temos tanto orgulho de atender, né? E falando um pouco das atividades que desde ali 17 de março, como a Adriana falou na abertura dela, com certeza a expectativa era de, até eu cheguei a fazer um vídeo para os idosos dizendo, cancelando uma semana de trabalho, né, dos 4 grupos, que eu vou em cada dia para um bairro, né? Eles vão trabalhar lá em sedes, locais cedidos, lá no bairro mesmo. E aí eu cheguei a enviar um vídeo para eles, imagina, não tinha noção de nada que estava acontecendo e vindo para nós, realmente. Dizendo que, pessoal, não vai ter, essa semana não vai ter encontros, essa assunto de pandemia e tal, né? Então eu estou cancelando os encontros de semana que vem, tá legal? Mas na outra semana nós estamos voltando, fiquem espertos aí que a gente retoma as atividades, lá em março. Aí você imagina que depois, claro que eu fiz outro vídeo dizendo que não, foi suspenso, o estado todo, Porto Alegre, Brasil parando, né? Ficando em casa, se cuidando, e é isso que nós estamos fazendo agora, nos cuidando, procurando ficar em casa realmente, não evitando grandes aglomerações, enfim, mas não parados, não, isso não, né? Ativamente, mesmo a mente muito ativa, o corpo, eu tenho enviado exercícios diários, de segundas a sextas-feiras, 10, 12 minutos, com foco em alongamento, mobilidade articular, alguma questão de dança, reforço muscular, questão de postura, bastante exercícios posturais, enfim, para movimentar o corpo, né, com materiais bastões, com bolinhas, no chão, na cadeira, na parede, com toalha, tudo para a gente fazer um trabalho aí para mobilizar essas pessoas e não deixar elas ociosas, né, paradas, sendo que isso poderia, né, agravar, potencializar lesões, enfim, doenças. Então, isso a gente quer combater e trabalhar para evitar e erradicar da vida, mesmo estando em casa, né, com pouco movimento, fazer exercícios que sejam esses enviados por mim, né, e alguns colegas do interior que também enviam. E também muitas lives, tá? Muitas lives, a gente tem feito lives diariamente com todo o corpo técnico do SESC, interior, capital. Eu mesmo tenho 2 lives, né? Uma nas quartas-feiras, 2h30, que eu chamo de quarta show, onde as atividades que nós acabamos realizando são quiz de conhecimento, de adivinhações, raciocínio lógico, memória, oficinas de memória, trabalhos com qual é a música, que eles gostam muito de trabalhar música, mímica, jogo dos 7 erros, questões assim de percepção, desafios cards, né, para se imaginar ali, criar a resposta daquilo ali que se coloca. Stop é uma atividade que eles gostam muito, das atividades de stop, onde eu faço, às vezes, 4, 5 planilhas em PowerPoint, mostra aqui na minha parede, aqui, nossa casa virou escritório, né? A nossa casa virou agora um pedacinho do SESC, ele dá um banner, né? E os bingos, né? Os bingos, que é uma atração à parte. O bingo tem até um dia especial para ele, que são as sextas-feiras.
Então, todas as sextas-feiras tem o bingo, sempre temático, alguma atividade, alguma música, algum tema, alguma pergunta durante. Isso tudo com muito bom aceite, com ótima adesão e participação. Estamos vendo que estamos conseguindo, pelos depoimentos, pelos que eles falam depois, né? Eles sempre tem um feedback nos grupos de WhatsApp, onde eu divulgo essas atividades todas. Temos sempre um feedback muito positivo e favorável, dizendo que vale a pena continuar, que bom que você está fazendo isso por nós, que seria de nós sem esses cuidados. E como a UNAP, eu sei que também faz as minhas atividades similares, com algumas temáticas diferentes, né, com oficineiros também, especialistas em música, cultura, em artes, enfim, literatura, isso tudo é muito enriquecedor e positivo, já que se não tivesse nada disso, a gente só ficasse em casa mesmo, dependendo de uma televisão, dependendo de um rádio, né, nós ficaríamos doentes, porque na televisão as notícias que se ouve todo dia, que se fala de pandemia, as pessoas não se cuidando, desafiando, né, a própria sorte, nós ficaríamos realmente numa situação de total vulnerabilidade, né, principalmente mental, emocional, enfim. Então, o SESC vem dar, junto com a UNAP, com outras parcerias que a gente fez esse ano já com a EPTC, com o IMAMA, com a Prefeitura, tivemos a Semana do Idoso, que recentemente agora nós terminamos, mas eu estou fazendo aí um mês do idoso com vários colegas do Estado, aí, com uma gincana virtual do mês do idoso, que estamos agitando aí, deve estar escrevendo aí várias coisas de nome de equipe de gincana, de cidades, aí, São Leopoldo, Portão, Sebastião do Caí, Montenegro, Porto Alegre, tudo por causa de uma gincana que a gente está propondo aí. Hoje é uma atividade, eles entrarem aqui também, comentarem, participarem, fazer parte desse momento. E finalizando já, acho que eu falei demais, né? Mas é algo que eu sempre digo aqui com as pessoas, né, que a gente está trabalhando, e os parceiros, e os idosos participantes, que eu agradeço todas as presenças aí dos participantes do SESC e da UNAP. A palavra crise, nela tem uma situação interessante. Se nós tirarmos o S, vira CRI, né? Então, é isso que a gente procura fazer. Enquanto instituição, protagonista do trabalho social com idosos, valorizar esse trabalho, essas cabeças pensantes e iniciativas que nós temos de sucesso, que eles mesmos propõem, são articuladores, são pessoas que estão à frente. Então, valorizar isso aí na pandemia. O lado ruim, claro, pandemia só trouxe coisas ruins, mas o lado bom, nós afinamos questões assim de lidar com as mídias, lidar com fake news, lidar com essa parte de ser mais crítico nessas questões, aprendemos novas formas de atuar, de pensar, de buscar informações, de se conectar com o mundo. Então, isso vai ficar como um legado, né, como passar esse período. E muitas amizades, porque as lives, as pessoas estão fazendo amizades pelas lives. As lives é uma forma de unir as pessoas em diferentes locais, as pessoas das lives que estão entrando em Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, e estão todos se encontrando numa live de Porto Alegre, do interior, de Montenegro, Sebastião do Caí, Rio Grande, Alegrete, Santa Maria. Isso tudo, depois essas pessoas querem se conhecer, para se conversam no bingo, elas se falam no stop, aí vê que a pessoa está bom, qual é a música, é bom no stop, ganha várias rodadas, tem um pensamento rápido. Então, acaba que as pessoas ganham admiradores e, quando nós voltarmos, vamos todos nos encontrar e vai ser uma grande celebração e nós vamos vencer isso tudo, passar por isso e se cuidando agora, que não terminou ainda, né? Muita calma, mas vai dar tudo certo. E acho que eu falei demais. Obrigado, fico à disposição. Não falou demais, não. É sempre bom a gente escutar. Eu gostei desse trocadilho, né, da crise, CRI, né? Eu acho que é isso que a gente tem feito. Queria agradecer, então. Já tem várias pessoas ali no Face dizendo que estão te acompanhando do grupo do SESC. Eu queria agradecer não só a sua participação, mas de todo mundo que está nos assistindo. Já temos 50 pessoas nos assistindo. E agora, então, queria chamar a Adriane, que vai falar o desafio e os benefícios da UNAP, então, aqui nesse momento de pandemia. Então, boa tarde a todos. Vamos conversar um pouquinho sobre as nossas atividades agora nesse período, que, como o Hélio falou, nós também na UNAP tínhamos toda uma programação feita, né,
para o ano inteiro, nós tínhamos quem fazia parte da UNAP, que conseguiu fazer, né, a partir das matrículas presenciais, sabia que a gente já tinha a nossa aula inaugural do ano agendada, né, na nossa sala 2, lá do Salão de Atos. A gente tinha tudo programado e de uma hora para outra a gente teve que fazer, então, essa mudança em função da pandemia. E eu acho que o grande desafio, na verdade, no início, foi organizar toda essa logística e que agora a gente consegue, tanto nós, acredito que o SESC também consiga gerenciar isso de uma forma melhor, porque foi algo que nos pegou de surpresa, não foi algo que a gente estava esperando e que a gente também achasse que ia durar tanto tempo, né? Só para situar um pouquinho as pessoas que estão assistindo e que não são da UNAP, né, a UNAP é a Universidade Aberta para Pessoas Idosas da URGS, né? Ela antes funcionava com outro nome, né? Ela era UNIT, depois que eu e a professora Mayra assumimos, em função de uma determinação que veio do Ministério dos Direitos Humanos, né, da parte específica da política do idoso, veio, então, essa orientação que a gente não usasse mais terceira idade, começasse a usar idoso, então nós mudamos para a Universidade Aberta para Pessoas Idosas, né, UNAP-URGS. Falando um pouquinho da questão das universidades abertas, na verdade, elas começaram lá pela década dos anos 1960, né, os primeiros registros foram feitos na França, né, e aqui no Brasil também, por volta dos anos lá 60, 70, e quem foi o pioneiro nessas atividades foram os grupos do SESC, né? Então, o SESC começou nessa questão de propiciar atividades para idosos antes das universidades. E depois, então, as universidades começaram a se organizar para oferecer essas atividades. O primeiro registro que se tem de uma universidade para idosos no Brasil foi da Federal de Santa Catarina, né, que é um núcleo que existe até hoje na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois veio Santa Maria, em 1983, que era um regime um pouquinho diferente do que se fazia e se faz em Santa Catarina, e na URGS, então, se começou mais ou menos na década de 90, com a Universidade Aberta para a Terceira Idade. A ideia desses grupos que são feitos, né, são desenvolvidos dentro da universidade, sempre foi a questão da educação continuada para idosos, junto com a socialização, né? Mas existem vários modelos, se a gente for buscar, né, hoje existem provavelmente mais de 200, 300 universidades abertas para pessoas idosas, né, ou NITs, ou cada lugar, na verdade, vai colocar um nome diferente, né, mas tem um livro que foi lançado há uns 2 anos atrás, que contabilizou mais de 200 instituições cadastradas, e cada lugar, na verdade, vai funcionar de uma determinada forma. Então, tem universidades que funcionam como a UNAP, onde a gente tem palestras, tem oficinas, tem outras universidades onde os idosos assistem aulas durante um determinado período, então eles fazem um curso de 1 ano e meio, né? Outros locais têm a questão dos idosos assistirem às aulas junto com os alunos da graduação, então cada lugar vai criando seus programas de acordo com as pessoas que estão na coordenação e de acordo com o que se tem de possibilidade na universidade. A UNAP, nós tínhamos, né, antes da pandemia, nós tínhamos palestras quinzenais, nós tínhamos oficinas e cursos que eram semanais, né, com duração variada. Então, nós tínhamos atividades que duravam 1 mês, tinham outras oficinas que duravam o semestre inteiro, né, sempre oferecidas para as pessoas que estavam regularmente matriculadas, que são as pessoas com idade maior, com idade superior a 60 anos, né? Esse é o único pré-requisito que nós temos dentro da UNAP. Com a vinda da pandemia, então, nós tivemos que mudar tudo, né? Nós tivemos que toda a nossa programação, que era presencial e que já estava pronta para todo 2020, ela teve que ser reorganizada. Então, quando se decidiu, quando nós optamos por fazer essas atividades online, a ideia foi primeiro organizar com os nossos bolsistas e com os nossos voluntários o que seria feito, e depois, então, divulgar para os nossos alunos ou para alunos que quisessem se inscrever, porque nós temos um grupo que conseguiu fazer a inscrição, né, a matrícula presencial, e nós temos matrículas que estão sendo feitas até hoje, né, nós não temos um período de matrícula, a matrícula é de fluxo contínuo.
E aí nós fomos, então, pesquisar, buscar dados sobre como fazer isso com os idosos, e aí nós encontramos, inclusive, que existiu já uma universidade para pessoas idosas que era feita de forma remota lá na França, em 1975. Eu acho que foi 1970, 75, onde existia uma rádio, né, criada pelo um programa de rádio criado pelo professor Pierre Velas, que foi quem propôs as universidades para a terceira idade, e ele fazia programas de rádio para as pessoas que não conseguiam se deslocar até a universidade, né? Então, a partir disso, nós reorganizamos todos os nossos programas, então as nossas palestras, que eram quinzenais, elas passaram a ser lives, né, abertas ao público, então possibilitando que não só as pessoas que estão matriculadas na UNAP, mas que qualquer pessoa possa assistir, participar, mandar perguntas sobre as nossas lives. E nós temos também as nossas oficinas, né? Então nós temos várias, tem oficinas de filmes e séries, tem a oficina de culinária, tem a oficina de leitura escrita, então nós temos várias e tem ainda oficinas que estão começando agora, tem a jardinagem, que começou semana passada, nós temos uma que vai começar sexta-feira, que é uma oficina de nutrição, né, com os alunos do curso de nutrição da URGS. Então a ideia é que a gente começou a aproveitar esses recursos que nós temos hoje em dia, que são acessíveis para muitas pessoas, né, para que se possa, então, fazer essa integração social. Então, o primeiro desafio, na verdade, foi a gente, inclusive nós, professores, né, e os alunos, aprenderem a trabalhar com todas essas ferramentas digitais, né, porque não era, apesar de existir na universidade, não era algo que nós usávamos todos os dias, né, para atividades rotineiras, né. Então, nós contamos com a participação da professora Mara, que segue nos ajudando na UNAP para conseguir adequar todo o nosso programa para esse formato online. E aí, o que a gente viu, assim, que, na verdade, os idosos que estão participando, desde o primeiro dia, acredito que o Hélio tenha sentido isso também, a primeira vez que a gente esteve, que a gente fez os grupos, ligou lá a câmera, a saudade que umas pessoas estavam das outras, porque elas estavam desde novembro, dezembro do ano passado sem se ver, né? Então, aquela coisa da saudade de conversar com as colegas e tentar mostrar que o distanciamento, ele deveria ser e segue ainda o distanciamento físico, né, porque a pandemia não acabou, mas que por meio desses recursos que nós temos hoje em dia, nós temos como manter o relacionamento social, né, nós temos como manter essa interação social. E aí nós temos, então, várias vantagens que vieram a partir disso, né, nós temos a questão da intergeracionalidade, que é algo que nós prezamos dentro da UNAP, que é o convívio dos idosos com os jovens, então nós conseguimos manter isso com os alunos bolsistas atuando dentro das nossas oficinas que são oferecidas, né, a questão da empatia, da solidariedade, né, nós temos várias campanhas que começaram com a doação de máscaras, depois nós já doamos alimentos, então entra toda essa questão do voluntariado também, das pessoas que seguem, né, ajudaram desde o início e seguem ajudando, e também a questão das perspectivas futuras, né, todo mundo está pensando, como o Hélio falou, quando acabar a pandemia, a gente vai se encontrar, e aí entra a questão de eu vou voltar a me encontrar com as colegas que eu tinha, os grupos que eu tinha antes, e eu tomava café, ia lá no bar, depois das atividades, tomar o café da tarde, mas também vieram muitas pessoas novas, né? Então, conhecer essas pessoas, chamar para tomar um café, que era uma atividade que a gente tinha o ano passado, que era convide a sua colega do lado para tomar um cafezinho, porque o ano passado nós já tivemos várias pessoas novas, né? Então, que isso se mantenha depois. E uma das coisas que eu acho que essa atividade online serviu muito para a gente é quebrar a questão do preconceito, né? É um preconceito que a gente tem com relação aos idosos em informática, né? Quando nós começamos as atividades, a gente assistiu várias, né, fez estudos, buscou informações sobre essa questão dos idosos da informática, e muitos trabalhos mostravam assim que o idoso tinha dificuldade, e muitas vezes não era tanta dificuldade, era mais o medo de fazer o uso dessas novas tecnologias, e aí a gente viu que com o grupo foi muito rápido, né, nós planejamos
que nós imaginávamos que mais ou menos 15 dias, um mês, eles iam levar para conseguir se adaptar, e o que a gente viu é que em uma semana a maioria das pessoas conseguia, com ajuda ou sem ajuda, participar dessas atividades online. Então, o quanto essas pessoas conseguem se apropriar e conseguem fazer esse aprendizado, que é um desafio cognitivo, né? A gente sempre coloca toda a questão de que nas oficinas a gente trabalha várias coisas e entra também a questão da cognição, mas o quanto essas pessoas também aprenderam para conseguir entrar, para digitar mensagens no chat ou para mudar, porque muitas vezes, né, quem faz parte da UNAP sabe que às vezes tem dias que um programa tranca, a gente tem que mudar para outro programa para não perder o encontro. Então, o quanto essas pessoas e nós também aprendemos a usar tudo isso. E só para finalizar, então, eu gostaria de trazer para vocês uma pesquisa que a gente fez, que muitos de vocês que fazem parte da UNAP, que estão realizando as atividades online, devem ter respondido, que é sobre a questão de, né, como estava, né, se estava bom, se não estava, o que tinha que mudar. Então, uma das coisas que mais se apontou foi a questão do programa que a gente usava antes, que ele travava muito. Então, agora a universidade adquiriu um outro programa e a gente consegue, então, ligar mais câmeras, não trava toda hora, como acontecia antes. Mas também a possibilidade, perguntando para as pessoas o que elas achavam dessas atividades online, né? E contabilizando esses dados, nós verificamos que 90% das pessoas sugeriram que mesmo depois da pandemia, a gente mantém essas atividades online. Por quê? Porque o que nós verificamos é que, por exemplo, algumas pessoas colocaram que se fosse presencial, como elas estão com problemas de saúde, elas não conseguiriam se deslocar até a universidade, então elas não poderiam participar das atividades da UNAP. E, além disso, nós temos muitas pessoas, como o Hélio falou também, muitas pessoas de fora de Porto Alegre que conseguem participar das atividades sendo online. Então, nós temos matriculados e participando das atividades agora, nós temos pessoas do Rio Grande do Sul, tem gente da Serra, tem gente de Santa Catarina que está participando, nós tínhamos idosos que estavam em Brasília, nós tivemos uma pessoa lá do Paraná, quase fronteira lá com o Paraguai, que estava participando também. Então, a gente verificou que, na verdade, é bem isso, assim, dentro da crise, a gente conseguiu administrar tudo isso e conseguiu também verificar que provavelmente esses recursos vieram para ficar, que provavelmente mesmo com retorno presencial, quando isso acontecer, que a gente ainda não sabe quando vai acontecer, né? Mas quando voltar a gente consiga ainda, a gente tenha que manter essas atividades online pelo número de pessoas que estão participando e que provavelmente não conseguiriam participar se fosse só uma atividade presencial. Tá? E eu acho que, além de tudo, assim, essa questão do grupo para o idoso, além de ser essa questão da educação, né, da educação continuada que a gente tem na UNAP, a gente consegue também, isso vários trabalhos científicos mostram, que a gente consegue melhorar a autoestima, que a gente consegue melhorar a qualidade de vida, o bem-estar, porque eu sair de casa, eu ir para um local, aprender, conversar com as pessoas, encontrar o meu grupo de amigos ou de amigos que eu vou formar a partir desse grupo, isso faz muito bem, né? Um apoio social que vai só contribuir para a qualidade de vida de todas as pessoas que participam desses grupos sociais. Tá? Eu acho que era isso, né? Então, depois a gente pode responder alguma pergunta para quem quiser fazer no finalzinho. Obrigada, Adri. E agora, a minha pergunta é: será que os nossos idosos acham esses benefícios? Então, eu vou chamar a Sônia, representando a UNAP, e o Silvio, representando o SESC, que vão falar para a gente, né, complementar a visão deles com relação aos grupos para pessoas idosas, complementar o que o Hélio disse, complementar o que a Adri disse, e mostrar para a gente se faz sentido ou não. Curiosa para saber o que eles vão falar. Oi, Sônia, seja bem-vinda. Tudo bom? Tudo ótimo. Um prazer estar aqui, né, com vocês, né, com a UNAP. Eu sou aposentada, né, eu me aposentei em 2014, e assim que eu consegui também ter a idade, né, para entrar na UNAP, que tem que ter 60 anos, eu comecei na UNAP o ano passado, né, o ano passado eu fiz todas as aulas presenciais, eu fiz várias oficinas, né, oficinas de aplicativo, como usar
o celular, eu fiz saúde e harmonia com a natureza. Então, olha, o ano passado se eu quisesse, eu passava o dia inteiro na universidade, né? De tantas atividades que tinha e tantas atividades que eu pude participar. E o convívio também, né? O aprendizado com outras pessoas, né? De pessoas bem mais velhas do que eu, né? Eu fiquei assim encantada de ver de pessoas de 80, 90. Nós tínhamos palestra e nós tivemos um palestrante de 93 anos fazendo pós-doutorado. E aí as pessoas assim muito, muito ativas. Eu vi o quanto foi importante e quanto é importante esse convívio, sabe? Voltar, né, para a universidade e ter o contato, além com os professores, com os alunos, os jovens, os monitores, que tem monitores que servem até de nossos netos, né? Então, essa troca foi muito, assim, importante para mim. E agora, com a pandemia, realmente, assim, foi muito... A gente ficou muito triste, né? Pô, e agora, os nossos encontros, né? Como a prof diz, é tomar cafezinho, é se encontrar, é almoçar. E ainda bem que a universidade fez esse nosso encontro online, né? As aulas online, então eu faço a literatura, né, escrita, eu faço o clube, oficina de trabalhos manuais, participo de uma oficina também de confecção de máscaras, né, onde é que a gente também pôde fazer bastante trabalho voluntário. Era uma coisa que eu tinha vontade de fazer e realmente eu nunca sabia, assim, como vou começar, né, porque eu ficava preocupado daquela pessoa estar dependendo ali de mim, eu não poder atender. E na UNAP a gente pôde fazer esse voluntariado aí, né, para mim, assim, eu não costurava, né, aí aprendi a costurar e fiz todas as minhas máscaras costurando à mão, né, e também fui aprender o tricô, fizemos muita touca, muita meia, então foi uma coisa assim, muito boa, porque aí nossos encontros, né, online foi sempre bastante assim criativo, com bastante trocas também. E a oficina de leitura, para mim, foi ótimo, porque eu há muito tempo não estava lendo, então eu tive que me dedicar à leitura. No começo foi bastante, assim, um pouco difícil, eu não estava mais acostumada a ler, então comecei a gente ler, a gente ter que discutir o livro que a gente estava lendo, então foi muito bom. E eu acho, assim, que para mim foi tudo assim de bom, sabe? Porque eu faço N atividades fora, né, a participar da UNAP, então ter ficado em casa, eu tive também que me reinventar nas minhas outras atividades, né? Que eu sou corredora, tive que me reinventar nos meus treinos, e isso aí foi muito importante para a minha vida, e eu acho que a UNAP está de parabéns. A gente realmente, como a prof diz, rapidamente nós nos acostumamos, né? Não teve uma dificuldade grande para a gente se adaptar nas aulas online, né? Então eu acho que é o que está sendo importante, né? E também eu até já dei minha opinião em relação a manter as aulas online, né, porque às vezes tem algumas que tu não pode fazer, não pode sair, se tu não tá legal, tá doente, então eu acho que deu mais oportunidade também das pessoas participarem, né, porque tem pessoas que moram em outra cidade, aqui na Grande Porto Alegre, e gostaria de fazer mais oficinas, e aí não consegue vir todas, né, até por causa do nosso transporte. E aí a UNAP proporcionando isso aí para nós, as aulas online, não deixou nós ficar no total isolamento, né? Porque eu, pelo menos, tenho 2 dias de aulas com a UNAP, e está sendo, assim, muito gratificante, muito bom.
Obrigada, Sônia. Queria escutar, então, agora o Silvio. Vamos ver, Silvio, está nos escutando? Silvio? Silvio, está nos escutando? Enquanto o Silvio está entrando novamente, queria agradecer a todos e abrir para perguntas. A gente tem 77 pessoas nos escutando no Face, colocando as mensagens, o pessoal do SESC fazendo aglomeração virtual. E queria fazer algumas perguntas enquanto o Silvio está tentando entrar. Silvio, está nos escutando? Acho que está desligado o áudio dele. Acho que o áudio dele está desligado. Microfone, é. Liga o microfone, Silvio. Aí, agora deu. Agora deu. Oba, então vamos escutar qual é a opinião do Silvio com relação ao benefício aí do SESC durante a pandemia. Fala, Bigode. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar com vocês e realmente falar do quanto da nossa satisfação, né? A qualidade de todos de participar do programa social do SESC. A gente queria muito aqui agradecer através da pessoa do professor Hélio, que é uma pessoa muito esforçada, que no dia a dia, todos os dias é uma aula de física, de ginástica, uma aula de entusiasmo. Isso nos importa muito, é muito importante. Para mim e para minha esposa, né? São nós dois. Alô? Estão ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. E dizer que a gente está muito feliz em poder participar desse evento do SESC, né? mesmo na pandemia, porque antes da pandemia era presencial, né? Era muito boas aulas, a dança, a ginástica, a conversa, o café, o chá, o lanche, o companheirismo de nós com os colegas. Quando veio a pandemia, foi um baque para nós. Aí o professor Hélio teve essa visão aí, de criar as lives. Mudou tudo. A saudade já foi aliviada, estamos mais felizes participando, e acho que é isso. As brincadeiras. Né? É. Ele é envergonhado. Que bom, eu acho que está envergonhado. São só 80 pessoas nos assistindo, Silvio. Fica tranquilo. Ainda bem que eu não estou aparecendo, ainda bem. É que eu estou que nem aquele, eu estou travado aqui. Não, mas acho que a ideia é justamente poder escutar, porque tanto nós da UNAP quanto o pessoal do SESC, nós fazemos as atividades para os idosos, né? A gente, normalmente, o que a gente faz, a gente sempre vai pensando nos idosos, mas a ideia da live de hoje era poder escutar, né? Também como que vocês se sentiram, porque para todo mundo, né? Vou usar de novo a palavra do Hélio, né? A crise que cria, né? A gente teve que criar, todo mundo estava aprendendo junto, e o que a gente queria escutar também era de participantes, tanto do SESC como da UNAP, quais foram os benefícios desses grupos, né? Porque a gente estuda, a gente inventa, a gente cria, mas na verdade a gente cria as atividades todas para vocês, né? Então a gente queria escutar, ter nessa live comemorativa aí ao mês do idoso, ter uma outra visão, não só de quem faz as atividades do ponto de vista de quem inventa as atividades, mas quem participa das atividades, que é nosso público-alvo. Então eu queria fazer uma... Desligou o microfone, Mayra. Queria fazer uma roda de perguntas, enquanto o pessoal que está assistindo ainda não faz nenhuma pergunta. Qual foi? Aí eu acho que a gente podia fazer cada um faz uma resposta, né? Eu acho que qual foi o maior aprendizado deste momento com relação às atividades para pessoas idosas? Acho que a gente podia começar para o Hélio, a Adri, Sônia e Silvio, pode ser? Pode, vamos lá. Então, Maíra, obrigado pela pergunta, muito oportuna.
Como eu falei lá, né, no início da minha fala ali, realmente quando apareceu essa situação, pá, e agora? Home office. Vai para casa, se isola, o grupo está suspenso, acredito que vocês passaram pela mesma coisa, foi aquele, puxa vida, e agora? Como é que vai ser isso? Claro que a gente não sabia a tempo, né? Tanto que eu disse de uma semana para outra que nós voltaríamos, imagina, olha a cabeça, né? Mas aí veio a coisa de parar, respirar, e agora? Tá aí o problema, né? Aí a crise, aí o S daí vai sair dessa crise. Aí começou a vir toda a parte de pensar, raciocinar, criei junto com os idosos, eu fiz assim questionários nos grupos de WhatsApp, propus uma gincana, e essa gincana, desde março até agora, no início de outubro, eu parei, porque daí começamos a Semana do Idoso, outra gincana só do idoso, convidamos aí São Sebastião do Caí, Montenegro, então deve estar tudo nos comentários aí. Então, até agradeço a participação deles. Então, assim, apareceu uma situação onde a gente tem que se recriar realmente. Então, buscar bibliografia, buscar informações, buscar fontes, referências, porque a gente também não vai saber tudo de uma hora para outra. Tem toda a inibição de fazer live, de aparecer, né? De gravar, e roupa, e cabelo, bacana na tua cara. Então, quando é que a gente imaginou? Na faculdade não ensinaram isso, né, guria? Eu não aprendi essa parte, assim, sabe? Então, realmente, teve que tirar da cartola lá os coelhos. E cada dia sai um coelho, cada dia é não é aquela artista que tinha, né? Cada mergulho é um flash. E nós estamos se recriando, e graças a Deus, olha, eu estou bem feliz com o resultado, que eu acredito que a gente está conseguindo, principalmente, deixar esses idosos ativos, com a parte mental, cognitiva, física. Eles podiam estar totalmente isentos de tudo, nós também, mas a gente se sente bem também fazendo algo para eles. Então, eu acredito que essa troca, assim, ó, que eu recebo dos feedbacks e que eu passo, isso aí está sendo bem favorável, positivo. Ainda bem que a gente conseguiu achar esses coelhos nas cartolas aí, a coisa está andando e vamos ver até onde vai, né? Mas está sendo positivo até então. E eu acho também, Eric, que foi um aprendizado para a gente também, né? E foi um aprendizado que a gente não teve, a gente aprendeu fazendo, né? A gente não teve aquela coisa de, eu vou planejar para o ano que vem, ou eu vou planejar. Foi eu aprender fazendo mesmo. A gente se jogou e vamos ver o que dá certo. E eu acho que uma das maiores coisas, uma das coisas que mais valeu é a resposta das pessoas, né? O quanto as pessoas aderiram, porque também a gente não sabia, a gente planejou tudo, mas nós não sabíamos se nós íamos ter, daqui a pouco tem 10 pessoas, cada vez que a gente abre inscrição para uma oficina, tem lá 40, 50 inscritos. Então, nós não imaginávamos o quanto as pessoas iam aderir a essa proposta, né, e o quanto iam se manter. A gente vê que todos estão se mantendo, né, a gente consegue, todos seguem participando. Então, eu acho que foi um grande... foi uma coisa inesperada para todo mundo, a gente não imaginava, nunca nenhum de nós imaginou que ia ficar trancado em casa tanto tempo, né? E na verdade, a gente está aprendendo muito nesse período, a gente está, a partir disso, conseguindo, né, aquela história, fazer do limão uma limonada, né? De conseguir... E ver o quanto as pessoas também estão se engajando com a gente, estão gostando das propostas, e quando não gostam, dão sugestões, a gente corre atrás e vê o que consegue. Então, acho que isso foi um dos grandes aprendizados desse nosso período. Com certeza. Está sendo. Sônia, e você? Olha, para mim, também foi trabalhar também, de se reinventar, e também trabalhar muito assim, ter paciência, sabe? Eu era muito ativa, eu tinha muita coisa durante a semana, fora as aulas da UNAP, eu corria 3, 4 vezes por semana, eu fazia várias atividades, ia para academia, era alongamento, musculação, e de repente, essa parte aí, como fazer? Um dia eu não posso sair para a rua correr. Onde é que eu vou fazer as minhas atividades, né? Então, o primeiro mês foi bem angustiante. Aí, resolvida a parte nossa, né, da UNAP, das aulas, aí eu digo, não, eu vou ter que ver como eu vou fazer essa minha parte, voltar à minha atividade. Então, eu tive que me reinventar. Aí eu comecei a
a correr na garagem do prédio, né? Aí eu comecei a participar, fazer essa atividade física, né? Fui indo, fui fazendo. Aí depois comecei, a minha prof de corrida começou a ter aula pelo Zoom de funcional, daí já as coisas começaram a melhorar, né? Daí eu já comecei a participar. E nesse meio tempo também, aí eu comecei a assistir muita live também, muita live sobre corrida, sobre trilha, aí rever, sabe? Aí comecei, aí não parei, era o dia inteiro, né? De live, de tudo que é tipo, principalmente as da corrida, né? E, para mim, coisas que antes eu não estava fazendo, para melhorar também, né? Melhorar eu estar dentro de uma garagem correndo, um espaço pequeno, né? Então, e ter aquela paciência que, às vezes, a minha prof mandava nós correr na Redenção, 40 minutos na pista de 400 metros. E eu dizia, eu não vou aguentar. É muito, prof. 40, aqui, 400 metros. E aí, quando eu comecei aqui na minha garagem, 170 metros, eu lembrava dela. E aí eu ia indo, né? E eu fui indo e eu cheguei a correr 16 quilômetros dentro ali da garagem. E eu pensava muito nisso ali dela, sabe? Quando tu estiver lá na tua trilha lá, quando tu estiver lá sozinha, é tu, quando as pernas não dá mais, é a cabeça, é o corpo, sabe? Quando estiver lá na ultra. E realmente, quando eu já fiz, né, umas corridas longas, e era esse momento. E agora foi realmente trabalhar bastante a minha mente, sabe? E para saber que a gente, tudo é possível, né? Mas também tem que ter bastante paciência, sabe? Então, isso aí foi muito, muito importante para mim também, sabe? E conviver 24 horas com o meu filho, né? E a gente, nós sempre estava no conflito, principalmente da louça, né? E dos tempos, né? Cada um no seu tempo. E a gente está se dando super bem, sabe? Isso aí foi até muito importante, foi uma coisa muito boa, né? Eu comecei a observar que ele tem o tempo dele, né? E eu tenho o meu, então, para nós ficar aqui, né, 24 horas, assim, juntos, né? Porque foi realmente, assim, muito bom, sabe? Eu acho que tem as coisas, né, que a gente diz ruim, mas também trouxe algumas coisas boas para a gente também se ver, a gente se enxergar um pouco mais, também como família, sabe? E tocar, saber que é o que a vida está nos oferecendo e nós temos que levar e encontrar cada um a sua maneira de vencer isso aí. Que lindo depoimento, Sônia. Eu acho que é isso, né? Paciência, família, né? Eu acho que a pandemia nos trouxe uma série de coisas ruins, né? Muita gente morreu, muita gente muito debilitada, mas a gente tem que ter o olhar positivo e ver o que a gente ganhou. Ganhamos criatividade, ganhamos resiliência, ganhamos muita paciência. E o Silvio, o que você nos conta aí? Olha, é tanta coisa, são tantas emoções, desde o começo, até 2017, quando nós em 2017, quando nós entramos para a maturidade ativa do SESC, Santa Rosa de Lima, a nossa vida até mudou um pouco. Mas quando nós estávamos acostumados com aqueles encontros semanais, professor, as danças, né, bate-papo, apareceu a pandemia. Meu Deus, e agora? Fazer o quê das nossas tardes, às terças-feiras? Aí esse homem aí teve essa brilhante ideia de criar essas lives, criar essa gincana do SESC, tudo maravilhoso. Mudou bastante, quer dizer, deu mais motivação. Nós nos tínhamos incluído na sociedade, através desse programa do SESC. E agora veio a Sônia falando com a emoção da vida, o que é o que passa um idoso, só o idoso sabe o que ele passa. E a Sônia tem razão. São pequenos detalhes da vida, no dia a dia, reconhecimento né, do governo, do Estado.
Porque às vezes o idoso se sente meio desamparado, sabe? Ah, é velho, fica num canto lá, deixa lá, ninguém vai ver mesmo. Mas não, a vida continua. E é isso aí. Um abraço a vocês aí. Eu acho que esses depoimentos nos ensinam, né, mais do que a gente poderia aprender em qualquer livro, e nos fazem também querer seguir adiante e motivados para continuar. As perguntas que tiveram no Face foi tanto para o Hélio como fazer parte do Maturidade Ativa. Então, queria que você pudesse falar um pouquinho, quem está nos assistindo. Certo. Então, pessoal, o SESC Maturidade Ativa é bem simples para fazer parte, tá? A UNAP tem 60 anos, né? O mínimo, né? Tem que ter 60 feitos, né? O SESC também, há 2 anos atrás, nós tínhamos os 60 anos, mas hoje nós já temos participantes a partir dos 50 anos já, né? Que estão fazendo parte do grupo, e temos unidades, como eu disse, praticamente, né? Todo o estado tem uma unidade do SESC. Então, um facilitador lá que faz o trabalho, que faz todo um recebimento, uma entrevista, um questionário de saúde, um questionário de consulta social, que nós levantamos coisas diversas, né, junto com, fazemos um cartão do SESC. Cartão não, na verdade não é mais cartão, agora é tudo eletrônico, né, agora tudo é mídias, agora é tudo moderno, então é tudo no celular, mas se não, pode fazer impresso no próprio máquina, no SESC lá, na secretaria, e aí a pessoa já fica como um participante do SESC e também uma pessoa que pode usufruir da maturidade ativa de outros serviços também, né? Turismo, odontologia, restaurantes, passeios, enfim, o SESC tem várias atividades, né? Recreação, lazer, saúde, cidadania, enfim, ele pode ter, com a maturidade ativa, inclusive, facilidades para fazer essas outras atividades que vem tudo num escopo aí, né? E só ter, então, acima de 50 anos, levar a identidade, levar um comprovante de residência para uma unidade do SESC, e lá no SAC, né, nosso serviço de atendimento ao cliente, vai ser muito bem atendido, daqui a pouco está o facilitador lá, pode chamar para conversar, o participante recebe uma camiseta do grupo, recebe um bottom, é feito todo um acolhimento, né, uma apresentação do trabalho, ele vai receber o cronograma das atividades, e aí, mais detalhamentos, ele pode ver que, dependendo da unidade, tem um atendimento específico, né? Nem todas são os mesmos serviços, as mesmas oficinas, a mesmo tamanho de unidade. Por exemplo, eu não faço atendimento no SESC Redenção. O meu atendimento é todo nos bairros, locais cedidos, né? Na paróquia, na Restinga, uma paróquia na Santa Rosa, e no Teresópolis também uma igreja, né? A paróquia Ascensão. E aí, só na Cavalhada que eu tenho lá um salão, né? O Magiabru, que é um salão de festas que a gente faz os encontros. Então, é bem simples, né? 50 anos, procura um SESC, leva os documentos, faz tudo na hora, conversa com o facilitador, preenche os questionários e vem ser feliz. Joia! E para participar da UNAP, perguntaram também como era a seleção, na verdade não é seleção, né, Adri? Como que é? Inscrição. Não. Isso, no UNAP a gente faz uma matrícula, né, então precisa, o nosso único pré-requisito é ter 60 anos ou mais, né, então agora nesse período a gente está fazendo uma matrícula por videochamada, né, então pode mandar uma mensagem ou pelo Facebook da UNAP, ou depois nós podemos pedir para os bolsistas, eles vão colocar novamente no Facebook todos os nossos contatos, né, para poder mandar mensagem pelo WhatsApp, né, então é agendado um horário. Nós temos as bolsistas, então, que fazem a matrícula. Assim como no SESC, nós também aplicamos um questionário, né, com algumas informações. Por que isso? Para que a gente possa ver quem são as pessoas que estão vindo trabalhar com a gente, né, que tem interesse na UNAP, para que a gente possa, a partir daí, então, programar as nossas atividades, né. Então, responde esse questionário, e aí já pode, então, fazer a matrícula nas oficinas que estão com vagas ou com matrículas abertas. Uma coisa bem importante é que, muitas vezes, as pessoas não vêm para a UNAP achando que, como é dentro da universidade, precisa ter algum curso superior, né? Não precisa. Então, nós temos pessoas que têm uma escolaridade muito baixa, nós temos pessoas que participam, que, inclusive, nunca foram a uma escola formal, nunca frequentaram uma escola, e seguem participando, né? Então, não precisa ter nenhuma formação superior à UNAP, como o nome já diz, é uma universidade aberta para pessoas idosas, então, independe
do nível de escolaridade. Tá? E eu vi, Muito Mayra, bem. que tinha ali uma pergunta sobre a questão de como entrar em contato pelo WhatsApp, é sempre pelo nosso número do WhatsApp, né? Porque a gente tem alguns grupos, mas o contato é sempre preferencialmente pelo número do WhatsApp e por mensagem, tá? A gente não tem como atender ligação porque são muitas mensagens. Então, a aluna não consegue atender ligação, por isso que a gente só responde por mensagem mesmo. Muito bem. Passou voando, né, nosso tempo aqui, estamos quase terminando 1 hora de live. Eu queria agradecer, então, Sônia e Silvio, principalmente, por nos dar essa mensagem positiva. Hélio, obrigada pela parceria, Adri. E antes da gente encerrar, eu queria passar a palavra para cada um de vocês para uma mensagem final. Vamos lá, Hélio, sua mensagem final para quem está nos assistindo. Ok, a mensagem final, como a Adri citou, né, a Maíra também, a Sônia, o Silvio, amigo, abraço, Silvio Bigode, envergonhado. Então, pessoal, eu não sei se ele desligou por conta própria essa câmera aí, depois vamos conversar de perto, Silvio. A mensagem final, pessoal, tá ligado? A pandemia, ela trouxe realmente coisa assim que fica para reflexão, quando acabar tudo isso, a gente voltar à nossa correria, né, presencial, aquela loucura do nosso dia a dia, a gente tem que ver o valor das pequenas coisas, né? Um sorriso, que hoje está coberto o rosto, a gente não vê as pessoas rindo, ou estão te olhando, estão fazendo cara feia. Um bom dia, uma boa tarde, sincero, doce, sabe? O valor de um abraço, sabe? Um beijo, um aperto de mão. Então, essas coisas agora nós estamos sentindo. Tá te vendo aí, Matheus? Meu guri, coisas da pandemia, né? Fazer live em casa. Então, essas coisas pequenas que têm uma grande importância e nós somos seres sociáveis, né? Nós sentimos falta, temos nossas carências, e como a gente está sentindo falta nesse período em casa agora, da convivência humana. Então, realmente, como a Sônia fez o depoimento dela, da família, questão do filho, da uma aproximação maior, realmente trazer mais para o teu eu interior, paciência, resiliência, né, Adri? Então, realmente é tudo isso. E aí, eu posso citar um pouquinho aqui uma música que eu gosto muito, que vocês devem conhecer, uma música que não é nova, Tempos Modernos, do Lulu Santos. Em uma das falas dele, né, nem imaginou fazer música para a pandemia, mas eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso por cima do muro, o muro é a pandemia, né? E a gente vai ter que descer disso aí. E aí, hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Então, vamos viver tudo o que há para viver, vamos nos permitir. Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho e atenção de vocês. Nossa Senhora, então, eu gostaria de me despedir. Isso que eu ia dizer, depois do que o Hélio falou, eu fico meio sem palavras, né? Mas eu acho que, assim, vai passar. Né? A gente não sabe quanto tempo vai demorar, mas vai passar. Né? E quando passar, eu acho que a gente tem que levar todos esses nossos aprendizados de que coisas que antes a gente achava que eram muito ruins e que atrapalhavam muito a nossa vida, que a gente vê que agora eram coisas muito pequenininhas e que a gente consegue passar por cima delas sem problema nenhum. Né? Eu acho que a gente vai levar muito aprendizado desse período e quando passar, a gente tem que, então, lotar aquele nosso bar do Antônio lá, fechar o bar do Antônio para tomar um café todo mundo junto, né? Para que as pessoas que entraram agora na UNAP possam conhecer as antigas, para que as antigas possam abraçar as colegas que estão há muito tempo sem se ver, né? E vamos torcer e ficar em casa por enquanto, né? A pandemia não passou, mas quando passar, a gente vai conseguir fazer tudo isso. Deus quiser. Nossa. Depois a Adriane. Vai lá, Sônia. Eu também acho como... Ih, você é o último, Silvio. Você é o último. O Hélio falou, vai lá, né? O prof. Adri também. Eu acho que tudo, né, vai passar. Nós temos que aproveitar mesmo esse momento, né? E rever mesmo a nossa vida e a importância, né? A saudade que a gente tem, né? Do abraço, do contato, né? Que a gente é muito do contato, né? Nós aqui, brasileiros, somos até muito criticados aí fora, porque nós adoramos o abraço, o beijinho, né? Gostamos, assim, de estar sempre se tocando, né? Muito do toque.
E está sendo realmente difícil quando tu até encontra alguém e não poder fazer isso, né? Mas eu acredito que a gente vai poder daqui uns tempos, vamos ter fé, continuar nos cuidando, para poder nós ter continuar com esse nosso contato, né? E aguardando, né, que dê para nossos encontros, nossos cafés, nossos piqueniques, que nós já estamos sonhando lá no futuro, quando passar essa pandemia, fazer um grande piquenique, um grande encontro, né, para celebrar mesmo, né, da gente vencer tudo isso aí, conseguir vencer, de estar, né, em casa, de se reinventar e fazer um grande encontro mesmo. Uhul! Muito bem, agora o Silvio vai ter que encerrar aí a última mensagem aí. É sacanagem de vocês, hein? Superar minha timidez, olhando para uma tela de telefone, olhando as pessoas inteligentes, pessoas boas, né, que trabalham. Um poeta, que é o professor Hélio, virou poeta hoje, o Lúcio Santos, imagina só. A Adriane também, muito prazer de te conhecer. E esse depoimento fabuloso, esse depoimento de coração aí da Sônia, que abriu o coração, abriu a porta da sua casa para a gente. É muito bom. É muito bom. A gente se sente vivo, se sente com saúde, se sente com força para encarar o dia a dia. Um abraço para vocês. Um abraço a todos. Então, Valeu, Bibi. Obrigada, Silvio. Obrigada, Sônia. Obrigada, Hélio. Obrigada, Adri. Obrigada a todas as 90 pessoas que estavam nos assistindo. Essa live, ela continua, então. Dá para continuar vendo depois no Face. E depois ela vai estar disponível no YouTube também. Certo, gente? Obrigada por essa tarde prazerosa, por essas lições de vida. E a gente se vê. Viva a vida! Tchau, tchau. Valeu! Tchau, tchau. Viva!